As- E e eu já vou pedir, então, para as gurias entrarem e se apresentarem, tá bom? Uma boa capacitação a todos. Boa tarde, então, pessoal. Estão todos ouvindo? Bom, eu sou a Franciele, eu sou assistente social aqui da CD Passo Fundo, junto com a Brenda. Logo mais a Brenda. Vem cá, Brenda, se apresenta junto Tudo bem, pessoal? Então, hoje, né, a convite do CMR, que também está sediado aqui na CD, nós viemos falar um pouquinho da carteirinha, da CIPTEA, né, dos direitos da pessoa com autismo, e vamos fazer um bate-papo mesmo, né, Brenda? Vamos trocar conhecimentos, a gente vem trazer um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho daquilo que a gente faz diariamente aqui com os nossos pacientes, com as pessoas que nós atendemos, mas também, assim, queremos que seja realmente um bate-papo, onde vocês possam trazer, compartilhar as experiências de vocês conosco, tá bom? Então, vamos iniciar. Então, primeiro, a gente gostaria de iniciar falando da legislação, né, da pessoa com transtorno do espectro autista, que essa legislação, na verdade, a CIPTEA, ela surge a partir dessa legislação, que se baseia na Lei 12.764 de 2012, que nós costumamos chamar de Lei Berenice Piana, a Lei Estadual 15.322, que é de 2029, eu já estou querendo, né, avançar alguns anos aí, de 2019, que ela é uma lei estadual, a Lei 13.977 de 2020, que nós também costumamos chamar de Lei Romeu Mion, e o Decreto 55.995, que também é de 2021. Então, assim, o que a Lei Berenice Piana traz? Ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e garante para todos os efeitos legais que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela inova, né? A gente pode dizer que ela traz essa inovação no quesito dos direitos, do acesso aos direitos da pessoa com TEA, porque ela é considerada pessoa com deficiência, né? Aí, em 2019, o estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez pioneiro nesse sentido de garantir direitos, de militar em favor, né, das políticas públicas, ela institui a política estadual a pessoa com transtorno do espectro autista, né? Que ela vem também, ela é destinada para garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com TEA, visando o desenvolvimento pessoal, a inclusão social, a cidadania e o apoio às famílias. A partir daí, também a gente tem aí o TEACOLE, que é o programa, né, que hoje nós estamos trabalhando, ele surge também para garantir a inclusão social dessas pessoas, dessas famílias, que já estava previsto lá na lei de 2019. Então, o que a gente tem de mais recente aí é a lei 3.977, a lei Romeu Mion, que vocês devem conhecer, ela foi bastante falada, né? Romeu Mion é o filho do Marcos Mion, uma figura pública que todo mundo conhece a luta dele, né, em favor do autismo, né? Essa lei, ela vem e altera a Lei Berenice Piana, e é onde ela institui a carteirinha do CIPTEA. Então, é a partir de 2020, com a instituição, né, da Lei Romeu Mion, que a gente começa a
ter aí a CIPTEA, né? E aí, em 2021, com o decreto 55.995, a gente tem a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que aí realmente se efetiva a CIPTEA no estado do Rio Grande do Sul, onde começa a se confeccionar. A CIPTEA, ela é um documento que ela tem validade em todo o território nacional, então ela não é confeccionada somente aqui no Rio Grande do Sul. A CIPTEA confeccionada aqui no Rio Grande, ela tem algumas particularidades que a gente vai ver aí ao longo, né, da explanação que a gente vai fazer hoje. Ela traz algumas informações diferentes do que é feito nos outros estados, mas os outros estados brasileiros também confeccionam a carteirinha. No Rio Grande do Sul, a carteirinha ela é confeccionada pela FADERS, que eu só vou antecipar isso agora, que a gente vai falando ao longo aqui. E qual que é o grande objetivo dessa carteirinha, da CIPTEA? O objetivo dela é a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, de garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Aí vocês podem pensar assim, tá, mas isso já é prioridade porque a pessoa com deficiência, legalmente no Brasil, o que a nossa legislação traz é que a pessoa com deficiência, ela tem a prioridade nos atendimentos. Como nós sabemos, o autismo, né, em muitos casos é considerada uma deficiência oculta. Então, assim, não é aquele, tanto que a gente fala, né, que o autismo não tem cara. Então, eu olho para a pessoa com autismo, eu não sei se ela tem autismo ou não. Então, aí a gente tem cordão girassol, a gente tem o cordão do quebra-cabeça, mas a carteirinha do CIPTEA, eu simplesmente pego a carteirinha e mostro, olha, eu sou pessoa com autismo, ou meu filho é pessoa com autismo. Então, eu evito de passar por situações desagradáveis, que a gente sabe que no dia a dia as famílias, né, os familiares, as próprias pessoas com autismo passam por não terem, por não serem respeitadas, por não terem seus direitos respeitados. Então, às vezes, para eu conseguir provar que eu sou pessoa com autismo, eu precisava andar com o laudo na mão. Então, a carteirinha, ela vem, o laudo é um documento que eu vou deixar lá muito bem guardado, e eu ando com a carteirinha, porque ela é uma carteira de identificação, repetindo, de validade em todo o território nacional. Além disso, ela vem permitir o planejamento de políticas públicas, ou seja, todas as informações que nós temos na carteirinha do CIPTEA, elas são informações amplas, né, em todos os aspectos, sejam eles da saúde, da educação e da assistência social, tudo isso entra na carteirinha. Então, essas informações, elas vão dar ao Estado a possibilidade de ampliar, qualificar as políticas já existentes, além de poder, talvez, criar políticas novas, de maior acessibilidade, de maior compreensão. Então, assim, o grande objetivo da CIPTEA é esse, além de garantir os direitos, o acesso das pessoas com autismo, também planejar as políticas já existentes e novas políticas também. Então, como que nós podemos fazer para solicitar a carteirinha? O usuário, a pessoa, o familiar, enfim, ele vai acessar o site da FADERS e pode clicar no link que tem, né, quando você acessa o site da FADERS, ele tem um link escrito Faça Aqui. Vai ser enviado, esse link, ele vai ser enviado no chat, vocês podem observar lá que a nossa equipe está enviando lá no chat, se depois vocês quiserem salvar o link, abrir, olhar. Então, assim, é só clicar, Faça Aqui, como vocês podem ver, ele vai vir com essa imagem da CIPTEA, que é assim mesmo que ela aparece, tá? É assim mesmo que ela é impressa. Ela não tem custo nenhum, é importante frisar isso. Não se paga, é garantido em lei que ela é confeccionada
sem custo nenhum, pelos órgãos estaduais responsáveis. No Rio Grande do Sul, é a FADERS. Então, clica lá naquele link, faça aqui, ele vai abrir todo um formulário. Aí, tem uma lista embaixo, aqui vocês podem observar que tem uma lista de entidades cadastradas por município para retirada da carteirinha. Então, assim, essas entidades são entidades que se cadastraram lá junto ao Estado, junto à FADERS, para receber as carteirinhas. A ACD é uma dessas entidades. Então, assim, as pessoas podem solicitar a carteirinha vem para a ACD. Aqui em Passo Fundo, além da ACD, tem também a APAI Passo Fundo e a ALMA, que é a Associação, me ajuda, a Associação dos Pais e Familiares das Pessoas com Autismo. Mas amigos, né? Enfim, mais ou menos isso. Então, ela tanto vai para a ALMA, quanto para a PAI, quanto para a CD. Na hora de solicitar, a pessoa, o usuário que está solicitando, ele vai escolher para onde quer enviar. Caso seja um município que não tenha nenhuma entidade cadastrada, a pessoa tem como solicitar. Mais para frente, tem como solicitar um outro local de entrega. Então, mais para frente, a gente também vai apresentar isso, tá? Então, o link foi enviado lá no chat, vocês podem observar depois. Então, quando vocês clicam ali no link, faça aqui a CIPTEA, vai abrir, essa é o primeiro formulário, a primeira aba, vamos dizer assim, que vai abrir para iniciar o preenchimento. Então, a gente coloca o e-mail, ele tem 23 etapas, ele é bastante longo, ele é extenso, porque, como eu disse lá no início, tem várias informações importantes que é bom que a gente preencha todas, tem algumas perguntas que são de resposta obrigatória, outras não, mas mesmo as que não são obrigatórias, é importante a gente estar colocando, porque quanto mais dados a gente colocar, quanto mais informação a gente colocar na carteirinha, mais completa ela vai ser. Então, é necessário que o e-mail esteja vinculado a uma conta do Gmail para acessar o formulário, tá? Então, assim, automaticamente, quando entra, ele já vai te pedir o e-mail, tem que estar vinculado ali ao Gmail. Aí vai inserir o e-mail da pessoa com TEA ou do familiar. O que a gente costuma fazer aqui quando nós solicitamos a carteirinha para a pessoa que às vezes não tem acesso ao e-mail? A gente usa um e-mail da instituição, tá? E aí todas as informações vão para aquele e-mail e a gente repassa para o familiar, para a pessoa com TEA, a gente explica, a gente orienta, né? A gente fala, olha, precisa estar cadastrado, você tem algum e-mail? Quando a pessoa tem, a pessoa já entra ali, a gente coloca o e-mail da pessoa e só vai ajudando, conduzindo a pessoa para que ela vá fazendo as solicitações, fazendo a inserção das informações. Quando a pessoa não tem e-mail, a gente pede autorização dela para usar o e-mail aqui da instituição, para também ir colocando as informações ali e vai repassando para ela com o tempo. Então, na verdade, ele é um formulário bem intuitivo, ele não é um formulário difícil de se preencher. O que acontece é que, muitas vezes, alguns usuários, eles não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, ele pode ser feito também pelo celular, mas, às vezes, o usuário não consegue, tem dificuldade, não tem como digitalizar os documentos, enfim, e aí a gente entra nesse momento para estar auxiliando o preenchimento. Então, aqui são perguntas bem tranquilas, né? Ali tá, vocês podem ver, né? A partir das solicitações de CIPTEA, será constituída uma base de dados que auxiliará no planejamento e desenvolvimento de políticas públicas para as pessoas com TEA. Então, ela tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então é tudo protegido, tudo tem sigilo, não se acessa isso, né? E todo o questionário será anonimizado no momento das análises, se for o caso de algum tipo de divulgação. Então, se divulgar algum dado dali, porque em algum momento nós acreditamos, né,
que dados que estão sendo preenchidos na solicitação da CIPTEA vão ser divulgados para a população verificar, porque a gente tem uma base de dados muito pequena hoje no estado do Rio Grande e no Brasil sobre as pessoas com autismo, sobre o próprio autismo. Então, a gente acredita que em algum momento isso vai ser disponibilizado, mas nós acreditamos nisso, né? Então, assim, quais são os documentos necessários para a solicitação? Então, a identidade ou a certidão de nascimento da pessoa com TEA, os documentos de identidade dos responsáveis legais. Vocês vão ver ao longo aqui do formulário que pelo menos um responsável legal é necessário ser colocado na solicitação da CIPTEA, mas a gente sempre pede dos dois, quando tem os dois, né, pai e mãe, ou, enfim, os responsáveis legais mesmo, às vezes alguém que tenha a guarda, o laudo médico com a indicação do Código de Classificação Estatística Internacional, né, o CID, comprovando o transtorno do espectro do autismo, devidamente preenchido com o nome completo da pessoa com TEA, assinado e carimbado pelo profissional de saúde, tá, o médico ali, e uma fotografia no formato 3x4. Essa fotografia a gente tem orientado as famílias quando elas vêm aqui, que pode ser uma foto do celular mesmo, não precisa ser uma foto 3x4, porque ele é todo digitalizado, então se você tem uma foto boa do rosto ali da pessoa, já pode ser ela mesma, não precisa ir até um local, pagar para tirar a foto 3x4. Então, a gente tem orientado nesse sentido também. Pode falar, Brenda. Eu vou brincar um pouquinho. Por favor. Boa tarde, pessoal. Então, eu acho que até nessa parte que a Franciele traz, é importante mencionar que esses documentos necessários para solicitação, por que a gente vem orientando, assim, que profissionais de saúde da assistência, mais da ponta desse usuário, precisam ter também a competência de auxiliar essas famílias a solicitar, principalmente pela questão dos documentos, né? A gente sabe que muitas vezes o usuário chega e ele traz alguns documentos que não são válidos. Então, por exemplo, às vezes chega para a gente aqui, usando alguns exemplos práticos do que acontece no dia a dia, alguns encaminhamentos para avaliação neuropsicológica. E aí se coloca nesse documento, nesse encaminhamento, o CID do autismo. Mas a questão da CIPTEA, a gente sabe que a gente precisa, a FADERS precisa, né? Esse programa, essa legislação prevê que esse documento, ele precisa comprovar o transtorno do espectro do autismo, né? Então, não basta você estar encaminhando com a sugestão diagnóstica de que essa pessoa pode possuir esse transtorno, mas a gente precisa de um laudo médico, de um laudo multiprofissional, com um carimbo médico válido, de que essa pessoa, de fato, possui, né, o transtorno do espectro do autismo. E durante o andamento, a gente vai mostrando, porque a intenção é que seja bem prático, essa socialização com vocês, né, de que a gente consiga mostrar, de fato, a gente foi, inclusive, abrindo prints, né, do próprio formulário, para que vocês vejam passo a passo do que, de fato, esse formulário pede, porque ele é muito intuitivo, como a Fran trouxe, mas ele também, para uma pessoa que não possui conhecimento de algumas questões, ele pode também ser um pouco complexo. Então, os documentos, eles precisam ser digitalizados para serem enviados para o formulário. Então, às vezes, a família, ela pergunta, mas eu tenho que trazer o documento, por exemplo, casais que são divorciados, às vezes o familiar não está carregando, não tem uma cópia no celular do documento do pai ou da mãe daquela criança, né, daquela pessoa. Então, a gente sempre orienta que se a pessoa tenha algum documento em fotografia ou em PDF no e-mail, alguma coisa nesse sentido, se dê prioridade para o arquivo digital, porque o formulário em si, ele vai dar preferência, ele vai pedir que você digitalize todos esses documentos, o laudo, os documentos de identificação e a fotografia. Então, se a pessoa tem uma no celular que mostra o rosto da pessoa, ela já consegue nos encaminhar também. A gente precisa sempre passar no início essas orientações, porque às vezes no andamento, como é um formulário um pouco extenso, no andamento, às vezes a pessoa verifica que não tem todos os documentos que precisa e que a FADERS exige, né? Isso mesmo. Brenda, obrigada. É isso que nós falamos no início, é bem um bate-papo e a gente vai conversando aqui junto. Obrigada, Brenda. Além disso tudo, caso a pessoa seja imigrante,
né, ela tem que estar com o visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio, ela deverá apresentar a cédula de identidade de estrangeiro, a carteira de registro nacional migratório ou o documento provisório de registro nacional, com validade em todo o território nacional. Então, se for imigrante, também pode ser confeccionada a carteirinha, o CIPTEA, para a pessoa com autismo, tá? Aí a solicitação vai ser encaminhada para análise e vai ser encaminhada para o e-mail as notificações, as informações sobre a solicitação da CIPTEA, tá certo? Aqui, né, como a Brenda falou, nós fomos printando todas as telas ali para a gente ir vendo como que se dá. Então, aqui que inicia. Aí, o nome completo da pessoa com TEA, né, o sexo, o nome da mãe, o nome do pai, tá? Então, assim, às vezes pode ser que seja uma criança que não tenha o nome do pai no registro de nascimento, ou pode ser que sejam duas mães, ou pode ser que sejam dois pais. São algumas coisas que talvez, né, em algum momento também se perceba que tem que mudar, né? Mas o que a gente fez? Até o momento, nós aqui particularmente ainda não pegamos nenhum caso, assim, onde sejam duas mães ou dois pais, ou que não tenha o nome de um dos dois no registro de nascimento. Automaticamente eu colocaria, no caso de duas mães, Franciele e Brenda, no caso de dois pais, José e João, eu colocaria sem problema nenhum ali, para que o Estado também observe que hoje, né, a gente também tem aí outras constituições de família e que precisam ser observadas, né? Só abrir esse parêntese, porque, assim, a gente tem ainda aqui o nome da mãe, o nome do pai, e não o nome do responsável 1 ou o nome do responsável 2, né? Aqui, a data de nascimento, a cidade do nascimento da pessoa. Esse terceiro item ali, onde fala da carteira de identidade, o que acontece? Quando a pessoa traz a carteira de identidade da pessoa com TEA, a gente coloca o número do documento. Mas porque ele não é obrigatório, a carteira de identidade mais a certidão de nascimento, ou é um ou é o outro. Então, quando é certidão de nascimento, não precisa digitar todo o número da certidão de nascimento, basta escrever certidão de nascimento. É uma coisa que nós fazíamos nas primeiras solicitações, a gente pegava todo o número lá da certidão de nascimento e digitava aquele número, que ele é bastante grande. Aí, depois de fazer umas 2 ou 3, a gente observou, não, peraí, não precisa digitar esse número todo, é só escrever certidão de nascimento. O número do CPF da pessoa com TEA, um telefone com DDD para contato, né, e também para ficar registrado na carteirinha. Aqui toda a parte do endereço, né, da pessoa com TEA, da família, enfim, ali. Vocês vão ver que tem isso é mais lá na frente, mas tem também a opção de se colocar a geolocalização da residência ou não. Aí aqui as cidades do Rio Grande do Sul, então em qual cidade a pessoa reside, para colocar ali, tipo sanguíneo. O que acontece? Quando a pessoa não tem certeza absoluta que o tipo sanguíneo é um desses, não sabe qual é, coloca não sei. É melhor colocar não sei do que falar assim, eu acho que é O positivo. Pode colocar O positivo, porque o meu é O positivo, do pai também é, então o dele deve ser. Não tem certeza, melhor resposta é sempre não sei, porque senão vai ficar um dado e depois pode dar algum problema se acontecer alguma coisa e for pegar os dados que vão estar lá na carteirinha, né? Aí vem aqui, ó, anexe aqui a foto ou a cópia da carteira de identidade frente e verso, ou a certidão de nascimento da pessoa com TEA, que é aquilo que a Brenda falou, né, de tudo estar digitalizado. Então, assim, às vezes a pessoa, as famílias pensam que tem que trazer cópia, material, o papel, né, impresso, e não, a gente precisa de digitalizado, ou que tenha ele digitalizado mesmo, ou uma foto do documento para que a gente possa anexar.
Aqui entra aquilo que eu falei da foto 3x4, né, que é uma foto bem clara, bem nítida do rosto, que também a gente anexa ali, e insira uma cópia ou a foto do laudo, né, que é o documento, aquilo que a Brenda falou, que tem que ser do médico, do profissional, do neurologista, que tem o CID assinado e carimbado. Não pode ser uma solicitação de um possível diagnóstico, tem que ser o diagnóstico já afirmado, né? Não, aí tem, a gente até, nós até colocamos ali em vermelho, sublinhamos a observação que vem, né? Não serão aceitos laudos de outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos. Reconhecemos e valorizamos os documentos emitidos por esses profissionais, mas, de acordo com a lei federal, a 13.977, que é lá a lei Romeu Mion, que a gente chama, serão aceitos somente documentos assinados por médicos. Então, é aquilo que a Brenda já trouxe antes. Não é que não se reconhece, não é que não se acredite nos laudos de outros profissionais, é que a lei exige que seja laudos assinados por médicos, que é para garantir também a informação e a assertividade do laudo. Aqui a gente colocou, né, só para ficar claro. Tá, tem uma pergunta aqui. Quando não possui registro do pai, como escreve? Dá para deixar em branco? Então, ela é uma pergunta obrigatória, não dá para deixar em branco. Eu sugiro colocar o nome da mãe 2 vezes, tá? Porque não tem o nome do pai ali no registro, é uma informação que a mãe não quer colocar, às vezes a mãe sabe quem é o pai, né? Mas ela não quer colocar, coloca 2 vezes o nome da mãe, porque é uma resposta obrigatória, tá? Acho que é isso, né, Brenda? Melhor colocar... Ou não possui também. Ou não possui, ou coloca não possui. Que na hora da análise eles acabam... Na hora da análise eles vão retirar, verdade. Aí aqui eles vão pedir para informar, né, passando, acho que ficou claro quem fez a pergunta, ou escreve não possui, ou coloca 2 vezes o nome da mãe, que na hora que eles forem fazer a análise dos dados, eles vão observar, opa, tem 2 vezes o nome da mãe aqui, é porque, né, informe o CRM do médico que assinou o laudo anexado. Então, a gente pegou ali um recortezinho, né, como que vem. Então, tem o nome, claro que a gente ocultou o nome do profissional, o nome e o CRM dele. Aí, a gente vai copiar lá do laudo CRM 101010, né? A pessoa com TEA é legalmente menor ou incapaz, ou maior com capacidade legal civil, também importante, né, para a gente saber qual a idade que as pessoas estão solicitando. Aqui, quando a gente abre os dados do responsável, a gente sempre tem ali, vai abrir primeiro do responsável 1, mas quando a gente completa toda o preenchimento desses dados, ele vai abrir para preencher do responsável 2, só que não é obrigatório preencher dos 2 responsáveis, pelo menos de um, que é aquilo que a Brenda trouxe antes, ou porque os pais são separados e a mãe não tem acesso a essa documentação, ou o pai, ou é porque realmente é só a mãe ou só o pai, enfim, então é obrigatório pelo menos um responsável, mas ele vai pedir de 2. Então, ali, né, nome, CPF, a questão dos documentos, e aí pede ali para anexar a cópia ou a foto da carteira de identidade frente e verso do responsável. Às vezes, o responsável vem para nós com a carteira de motorista, né? Não traz a identidade, porque ali na carteira de motorista, na carteira de habilitação, tem todos os dados. A gente faz a foto, a gente digitaliza ela ali, porque ali vai ter a foto e vai ter todos os dados deles. Nunca teve problema, já fizemos isso com vários pais que solicitaram, trazendo esse documento, a carteira de habilitação, e nunca teve problema, tá? Então, assim, precisa, na verdade, de um documento com foto, né? Outra questão aqui que talvez, com o tempo, se mude a forma de perguntar.
Ao invés de colocar uma cópia da carteira de identidade, que se coloque uma cópia de um documento com foto. Então, aqui... Brenda, tu quer? Acho que eu E sei. a partir daqui, tu quer seguir, daqui, né? Porque senão eu vou falando. Isso aí. E aí, então, agora eu vou passar para a Brenda. Obrigada, eu fico à disposição para qualquer questionamento, tá bom? Eu acredito que... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela da apresentação. Não, né? Tá. Vamos compartilhar, então. Vamos ver compartilhamento. Caso tenha mais algum problema com a tela, pessoal, vocês nos avisem, nos sinalizem no chat para a gente estar revisando, tá? Então, eu vou seguir a apresentação, né? Conforme a Fran estava trazendo, como ela trouxe, é bem no sentido da gente dialogar, é para ser uma capacitação mais prática, né, que vocês consigam visualizar no dia a dia o que vai surgir no momento dessa solicitação da CIPTEA. Então, aqui, eu sigo com o formulário, lembrando que os prints que a gente fez, eles seguem a sequência do formulário. Então, aqui, seguindo a sequência do que a Fran estava expondo, tem as informações para situações de emergência. A CIPTEA, ela é um documento extremamente completo, se vocês pararem para visualizar o próprio formulário, ele traz tudo com muitos detalhes. Então, é muito importante que eles sejam respondidos, de preferência, todas as informações completas, né? Porque a carteirinha, ela tem a validade de 5 anos, então a pessoa vai ficar bastante tempo com ela em mãos, utilizando, né? E ela pode ser utilizada para vários fins, então é bem importante que todas as informações estejam nela. Nas informações para situação de emergência, aqui eles pedem o nome do médico que acompanha a pessoa com TEA. Então, a gente sempre, no momento que a família traz, né, o laudo médico que fala sobre o CID, a gente dá preferência para o carimbo do médico que carimbou o laudo do diagnóstico. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, quem me acompanha é a doutora Franciele, mas o laudo fala que é a doutora Brenda que laudou o diagnóstico. Nós aqui na CD, a gente sempre dá preferência para o laudo, né? A gente sempre pergunta se aquele médico ainda acompanha a pessoa, a criança, se tem contato, se tem horários de retorno, se consegue retornar. Então, a gente dá preferência para esse médico. Então, a gente coloca o nome do médico que acompanha completo e o endereço completo do consultório. Aqui é importante frisar que esse endereço, ele esteja completo. Então, eles pedem o nome da rua, o número, o bairro e a cidade. E mais para frente eu vou explicar melhor para vocês o porquê que eles pedem todas essas informações. Também pede o telefone do médico com DDD, então geralmente é do consultório, da clínica que atende. No histórico de saúde, dando sequência às informações para a situação de emergência, no histórico de saúde eles questionam se a pessoa tem alguma doença congênita. O que seria doença congênita? É uma doença hereditária. Um exemplo para vocês, a síndrome de Down é uma doença congênita, né? Então, ali vocês vão colocar qual é essa doença, se possui, se não possui, não é obrigatória a resposta, então não precisa inserir nada. Se é hemofílico, o que seria a hemofilia, né? Seria uma coagulação no sangue, né? É quando o sangue ele tem aquela dificuldade de coagular. Então, vai colocar assim, não, ou às vezes se está em investigação, algo nesse sentido, não sei. Se é hipertenso, que seria a pressão alta, né, que todos nós conhecemos, também tem as opções. Essas aqui são obrigatórias a resposta. Se a pessoa é asmática, se ela é diabética, se ela é cardíaca. Então, aqui já aconteceu alguns exemplos mais práticos, assim. Por exemplo, já esteve internado no período da UTI NEL, teve uma parada cardíaca. Isso é considerado ser cardíaco? Faz acompanhamento com o cardiologista afirmou que a pessoa ela tem uma questão de algum problema cardíaco, então sim, né? Se não, não sei, né? Poderia ser uma opção. Mas como a Fran trouxe lá na questão do tipo sanguíneo, nunca afirmar ou negar uma situação que está em investigação. Então, optar sempre pela opção não sei, né? Porque isso pode ser alterado também depois na renovação, na segunda via dessa carteirinha.
Vai pedir também se utiliza alguma medicação de uso contínuo, qual o medicamento, então, utiliza, qual? Risperidona, daí coloca, risperidona. Você sabe a dosagem dessa risperidona? Isso é importante, porque é uma informação de emergência. Então, vamos dizer que essa pessoa foi resgatada pelo SAMU, foi levada para um hospital e está no bolso a Cipiteia. A equipe de saúde que recebe essa pessoa na emergência, ela tem condição de visualizar que aquela pessoa já utiliza medicação, quais são os problemas que ela apresenta, qual é toda a situação clínica daquela pessoa que pode influenciar num melhor tratamento, né, para aquela pessoa em um momento numa situação de emergência, principalmente quando, às vezes, naquele momento, ela não tem condição de responder algumas dessas perguntas. Então, a CPTE vai estar ali dando esse auxílio, né. O plano de saúde. Algumas pessoas já nos questionaram se o plano de saúde poderia colocar sim no caso do SUS, mas aqui não é não seria esse o caso, tá? O plano de saúde é se possui algum plano, por exemplo, Unimed, IP, enfim, outro plano de saúde, porque logo em seguida ele já pergunta se possuem cartão SUS, né, informar o número desse cartão SUS. Então, muitas das pessoas, às vezes, não trazem o cartão SUS junto, né, até porque, às vezes, lá nas informações básicas que são divulgadas, geralmente não diz, traga o seu cartão SUS. Então, eles geralmente não têm em mãos. Então, se eles têm, a gente coloca, não é obrigatório, como vocês podem ver. E no caso de responder sim para o plano de saúde, ele pede para informar o nome do convênio e o número da carteirinha, que às vezes a pessoa tem, às vezes não tem, também não é obrigatório a resposta, né? Mas isso também auxilia numa situação de uma internação hospitalar, algo nesse sentido, às vezes é bem importante. E aí, dando a continuação, então, dessas informações de saúde, ele traz, né, que em caso de urgência, quem será a pessoa do convívio da pessoa com TEA, que poderá, no caso de uma urgência, a pessoa com TEA poderá ser removida para qual hospital ou clínica? Antes tem essa pergunta. Então, a gente deu um exemplo, por exemplo, o Hospital de Clínicas, na Rua das Flores, número 100, qual é o telefone? E, em caso de emergência, quem deverá ser informado primeiro? Então, colocamos o exemplo, eu, a Brenda, e não conseguindo a comunicação com a Brenda, informe outra pessoa, a Franciele, colocando, então, o endereço e o telefone. Tudo isso vai depois, pessoal, assim, só para vocês entenderem, mas que chato, vou colocar só o local ali, o Hospital de Clínicas, e só o nome Brenda Franciele, não vou especificar endereço, porque estou aqui apressado, enfim, não vou colocar essa informação. Tentem sempre dar prioridade para todas as informações, colocar todos os dados, porque além de ser um levantamento muito importante para a construção das políticas públicas, é também um dado importante na geolocalização da carteirinha, que depois, lá no final, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que seria, tá? Então, dando sequência ao formulário, ele pergunta se possui algum outro tipo de deficiência além do TEA. Então, ali ele traz algumas opções. Então, por exemplo, quando a gente está auxiliando a família, a gente sempre busca colocar a tela do computador para que a pessoa acompanhe todas as perguntas. Então, a gente diz nessa pergunta, olha, está perguntando aqui se possui algum outro tipo de deficiência além do autismo. Possui alguma dessas? Não. Ou, tem tal questão. Mas se não está dentre essas opções que estão aqui, coloque não possui outro tipo de deficiência. E também, depois dessa, ele começa algumas perguntas em relação a alergias. Então, possui alergia a algum medicamento? Lembrando que as alergias a medicamentos seria alguma reação estranha do corpo. Então, nessa hora, até a gente entrou num debate, né? Tomou um paracetamol e apresentou uma alergia. Então, sim, tem uma alergia, né? Mas não necessariamente, né, pessoal? A gente considera alergia, principalmente no caso da resposta desse formulário, se o médico já disse, é alergia a paracetamol, é alergia ao omeprazol. E se você não tem certeza se é alergia a medicamento, ou pode ser alergia de algum alimento que comeu, de algum material, de alguma outra questão, coloque não sei. Já apresentou alguma alergia, mas não tenho certeza se é do medicamento, né? Então, apresentou uma vez e nunca mais voltou a apresentar. Exatamente, apresentou uma vez, nunca mais voltou a apresentar. Então, acaba que você afirma uma informação que lá no momento
de uma emergência, pode prejudicar um pouco o andamento, né, da assistência à pessoa com TEA. No caso, quando tu responde que sim, aqui não possui alergia a algum medicamento, ele vai para uma nova aba, onde ele questiona qual o medicamento. Então, também vai constar isso na CIPTEA. A mesma coisa, então, na alergia a algum alimento ou material. Se tu coloca sim, ele vai para uma tela que ele pede para você informar qual o alimento ou qual o material. Material, por exemplo, borracha, enfim, algum material físico, né? De algum brinquedo, algum material, algum tipo de tecido que aquela pessoa já utilizou e apresentou alergia, que foi comprovado que era alergia àquele material. E nas finalizações, as informações inseridas no QR Code, porque a carteirinha ela vem com o QR Code. Então, ele pede para inserir as informações adicionais que podem auxiliar de alguma forma em alguma situação de emergência. Nessa pergunta aqui, é engraçado, assim, porque a gente demorou muito tempo para conseguir socializar informações com os usuários em relação a essa pergunta. Porque eles perguntavam, mas como assim? O que poderia ser? E a gente, pois é, né? O que poderia ser? Até que a gente começou a entender que informações no sentido de alguma emergência, o que é importante no caso do autismo? O que faz diferença em uma situação que a pessoa sofreu algum trauma, alguma situação ali, e ela precisa, o SAMU chega, toda aquela confusão, gera um nervosismo, qualquer um de nós ficaria nervoso, quer dizer, sei lá, no caso de um atropelamento, uma situação que gera um nervosismo, né, os ânimos vêm à flor da pele, numa situação de uma pessoa com TEA, que sofre qualquer um desses incidentes de urgência, o que é importante nas informações adicionais? E aí a gente entendeu, junto com as famílias, que o que era importante era o foco daquela criança, daquela pessoa. Então, aqui eles colocam, por exemplo, se você toca música eletrônica, ele para tudo que ele está fazendo, ele foca naquilo. Boneca, se tu dá uma boneca para a pessoa, ela se interte, ela se acalma. Se você coloca, se você dá um lápis de cor com papel em branco, ela mexe ali e tal, e ela se acalma. Então, isso é importante. Claro que existem outras informações, por exemplo, vocês não vão conseguir ligar na minha casa, mas vocês vão ligar para o vizinho, de repente bota o nome do vizinho com o número de telefone, isso é uma informação relevante numa situação de emergência, né? Ou, por exemplo, não vai ser possível ter acesso ao meu endereço por X razão, numa situação de emergência, isso também é importante, às vezes, de tu saber, né? Então, todas essas informações, elas acabam sendo relevantes, mas esse foco da pessoa com TEA, pensando na situação do autismo, é muito importante. Então, às vezes, perguntar para os responsáveis, né, o que acalma o teu familiar, né, ele se acalma com alguma coisa, o que é o foco dele ali, o que ele chama mais atenção que tu consegue, é a tela, né, às vezes a gente ouve isso, a tela, uma situação de emergência, por que não utilizar desse recurso, né, precisa também ter essas informações ali numa situação de emergência. Então, ao final, ele pede para você concordar ou não com a inclusão dessas informações no QR Code da carteirinha. Então, a família ela tem a opção de colocar sim ou não nessa questão. Até hoje nunca aconteceu de botar não, né? Mas todas as informações que são enviadas para a FADERS, no sentido da carteirinha da CIPTEA, elas são protegidas. Então, não são informações que vão vazar, que todo mundo vai ter acesso, enfim, não, elas são anonimizadas, elas são protegidas, né, existe uma segurança nessas informações que são disponibilizadas. E também ela dá a opção de você concordar ou não com a inclusão da geolocalização residencial na CIPTEA. Então, a CIPTEA, através do QR Code, é possível você, quando você pega o celular e você faz a leitura da carteirinha, ali no QR Code da carteirinha, ela te dá a inclusão da geolocalização da residência, às vezes desse consultório. Isso é uma coisa que vem se construindo a partir dos anos com a construção da política da própria CIPTEA, a inclusão dessas geolocalizações através do QR Code. Então, poder levar a pessoa ali, através de um mapeamento ali que é feito desse QR Code, dessa geolocalização, para a residência dessa pessoa com TEA.
por que é importante, só um parêntese, por que é importante a geolocalização? Porque às vezes a criança, ou até mesmo a pessoa adulta, né, não se perde, às vezes é não verbal, às vezes até é verbal, mas não consegue falar onde mora. Pela geolocalização se leva, né, se pensou bastante nisso, né, que a carteirinha com a geolocalização tem essa questão do mapeamento, enfim, tudo que a Brenda falou, consegue ir até a residência e relatar, devolver, né, a criança e relatar, olha, encontramos, enfim, tomar as providências necessárias. Exatamente. Muito obrigada. E então, aqui eu e a Fran, a gente costuma brincar, né? Chegou nessa parte aqui, a gente pensa, bom, então agora concordo, encerrou o questionário. Mas não, ele ainda faz algumas perguntas. Então, ele pergunta, com qual idade a pessoa recebeu o diagnóstico? E ali tem da idade do 0 até os 100 anos de idade. Então, você pode colocar a idade, e às vezes vai dizer, 3 anos e meio, 4 anos, ou não sei. Você tenta colocar um valor estimado ali de qual seria essa idade. Aqui ele pergunta se realiza atendimento especializado em algum local. Aqui essas perguntas todas, elas são obrigatórias a resposta. Então, aqui você consegue colocar se não realiza nenhum atendimento especializado. Geralmente aqui a gente fala sobre atendimento ou em alguma PAI ou num próprio centro especializado em reabilitação, né, ou alguma clínica especializada a nível particular. Então, colocar aqui as opções e quais são as áreas que a pessoa é acompanhada e se há outro familiar com TEA, algum outro membro da família que tenha tido o diagnóstico de TEA. Então, às vezes as famílias mencionam, eu acho que o meu tio é também, mas ele não tem um diagnóstico, então de preferência a resposta não, tá? Porque a gente não tem como afirmar que é TEA ou que possui algum tipo de transtorno. Então, de preferência sempre ao não quando não há certeza de resposta. No sentido da educação, ele também, até no sentido da construção dessas políticas públicas, a FADERS, né, a CPTE, essa política, o próprio DAPS, lá da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, ele é responsável do levantamento desses dados. E a CPTE é um instrumento, esse formulário é um instrumento muito potente para a gente ter os indicadores que a gente precisa para qualificar, para ampliar a construção do programa TEACOLE e da política de atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, é muito importante não pular, né? Aqui são obrigatórios algumas respostas, mas de fato dar importância, né? Então, a gente sempre pede para as famílias, como vocês podem ver, um formulário que pede um tempo. Então, não é na correria ali que às vezes tu consegue pedir esse epiteto, precisa dar uma atenção, tu precisa ter uma seriedade para responder todas essas perguntas, né, junto com a família e conscientizar ela, sensibilizar ela de nos passar todas as informações. Então, a pessoa está frequentando a escola? Sim, não. Qual o nome da escola que estuda? Em qual nível de escolarização você está? Então, ele também dá todas as opções possíveis e ele também traz indicadores, algumas perguntas sobre a questão do trabalho. Então, a pessoa com TEA está trabalhando atualmente, geralmente aqui a gente faz mais CPTE de crianças, então aqui a gente nem pergunta, né, porque não deve estar trabalhando, né, mas o caso de solicitar também, sempre procurar colocar, né, depois dessa, acredito que ele pule também, né, para alguma questão de cargos ali, enfim, a gente acabou não conseguindo printar essa parte. E na retirada, então, da CPTE, que foi aquilo que a Fran trouxe lá no início, né, que quando você abre o site da FADERS, ele tem 2 links, ele tem, faça aqui sua CPTE, e embaixo ele tem lista das entidades cadastradas para a retirada da CPTE. Então, aqui, na escolha aqui a instituição para retirada da CPTE, vocês vão abrir ali no link, se vocês conseguirem acessar, vocês vão abrir, e ele vai dar várias opções. Então, vocês vão colocar, por exemplo, Passo Fundo. Se vocês escreverem Passo Fundo, ele vai abrir 3 entidades, a CD, a APAI de Passo Fundo e a ALMA. Mas se vocês colocarem Erechim, ele vai abrir a APAI de Erechim e alguma outra entidade que possa estar cadastrada. Então, tentem dar uma olhadinha lá naquela lista, se o município de vocês está cadastrado e qual é a entidade, tá? E se não tá, procurem, né? Se você é uma PAI, se você é uma associação, procure mandá-la para a FADERS
solicitar que você se torne uma entidade cadastrada, tá? Não é tão difícil assim de solicitar que a FADERJ, é só enviar, eles mandam um formulário, você cadastra ali a tua entidade, né, o responsável, passa alguns dados, em questão de 1 semana, 2 semanas, geralmente, eles já te dão a devolutiva e já inserem a tua instituição como uma entidade cadastrada da FADERJ para retirada da CIPTEA. Então, isso é bem importante nos municípios. Até para os usuários que às vezes vêm para atendimento aqui na CD de Passo Fundo, mas residem lá em Soledade, né, poder saber que lá no município, pertinho da casa dele, ele pode retirar essa carteirinha também. Veio uma pergunta, então, eu já fiz a CIPTEA e gostaria de mudar os dados, os itens que mudaram, como faço? Nesse caso, nunca aconteceu aqui conosco, mas nesse caso, de ter colocado alguma informação importante, queira modificar, pedir, então, a segunda via, né, da carteirinha. Geralmente, a segunda via é para quando a carteirinha ela já está dentro do prazo de validade de 5 anos. Mas você pode, né, a qualquer momento solicitar a segunda via, ou então tem uma opção também lá, que seria, deixa eu ver bem certinho qual que é a opção que tem, é a renovação. Então, a renovação também, né, pode ser solicitada. Então, buscar não fazer isso muitas vezes, então, sempre que, não deu algumas informações, enfim, se há alguma informação que tu quer muito que esteja na carteirinha, solicite, mas não solicite muitas vezes, porque chega uma hora que isso não é mais possível também, tá? E aí também acaba enviesando um pouco também a coleta desses dados para a construção, né, dessas políticas. Então, no caso de um município, vamos dizer, Tapejara, vou usar um exemplo, que é a minha cidade que eu me criei. Tapejara não tem nenhuma entidade que tenha uma entidade cadastrada para retirada da CIPTEA. Então, o formulário ele dá a opção da CIPTEA será encaminhada prioritariamente para uma instituição cadastrada em seu município. Mas, caso não haja essa instituição, informe o endereço completo para envio da CIPTEA. Então, você pode colocar o endereço da tua casa ou de uma instituição que você tenha contato aí no teu município. E aí, então, para finalizar, enviar, solicitar a CIPTEA, ele tem uma pergunta ali final, que é, senhor diretor-presidente, venho requerer a CIPTEA, nos termos da lei ali do Romeu Mion, afirma sob as penas da lei que as informações são verdadeiras e de exclusiva responsabilidade da pessoa que solicitou. Nesses termos, peço deferimento, então é só colocar concordo, que ele te encaminha, então, para o envio do questionário. E aí você solicitou sua CIPTEA, ela vai ser analisada pela FADERJ, pela comissão da CIPTEA lá da FADERJ, então eles podem, inclusive, indeferir a tua solicitação, caso ali o laudo médico, com o CID, alguma coisa, eles verificam que não está de acordo com o que a legislação prevê, eles podem indeferir, e ao enviar o formulário, o usuário recebe uma confirmação por e-mail, e nesse e-mail vem a cópia de todas as informações que tu respondeu. Então, tudo que foi respondido nesse formulário, ele vem em cópia por e-mail, então tu pode estar sempre verificando o que consta naquele QR Code, né, para tu não consegue ler o QR Code, mas tu sabe o que tu respondeu. Então, fica um registro também, e quando a CIPTEA foi enviada para a entidade endereço cadastrado, o usuário também recebe um aviso via e-mail, esse e-mail inicialmente lá cadastrado, de que a carteirinha ela foi deferida e que ela está sendo enviada para a entidade, para o endereço que tu solicitou retirada. Então, tu recebe e tu pode estar aguardando, pode estar indo até a entidade para verificar se ela já chegou. Então, sobre o QR Code, né, o QR Code ele é impresso na carteirinha, até a gente não tem um modelinho físico, né, para mostrar aqui, mas depois a gente tem algumas fotinhos ilustrativas, mas o QR Code, então, ele vem atrás da carteirinha ali, e esse QR Code é muito importante para nós, né, que somos profissionais da saúde, para as emergências hospitalares, emergências no geral, é muito importante para a pessoa, para a família com TEA, porque através da leitura do QR Code, existe a validação da CIPTEA, o sigilo das informações, então, não é como aquela pastinha, né, que a gente costuma dizer que a família da pessoa com TEA, ela sempre está acompanhada, o responsável sempre está acompanhado da pessoa com autismo e com uma pastinha.
Então, ela anda com a pessoa com autismo e a pastinha, para todos os lugares. É a peregrinação da rede que a gente fala. Todos os lugares que ela vai, ela leva aquela pastinha que tem o laudo, os documentos, todos os encaminhamentos médicos, o laudo multiprofissional, tudo para ela poder ir comprovando onde ela vai passando. A CIPTE, ela vem para mudar essa organização dessa família, dessa pessoa com TEA. Porque a carteirinha, ela tem todas as informações que estão dentro daquela pastinha, ela tem dentro da própria carteirinha. Então, ela tem as informações adicionais para auxiliar em caso de ocorrência e urgência, então todas aquelas informações de emergência estão nesse QR Code, e o link com a localização residencial da pessoa com TEA também está no QR Code. Então, a CIPTE, ela é aquela pasta que a família anda, ela veio para substituir. Então, ela é muito importante para todos nós. A gente pede que seja dada atenção a cada mínima informação que é disponibilizada na CIPTE, porque ela realmente faz toda a diferença nessa política e na vida, né? Na vida, na organização, a facilidade que a gente consegue ter e a qualidade de vida que a gente consegue fornecer com o auxílio da CIPTE para essas famílias, né? Com certeza faz toda a diferença. Então, aqui tem a fotinha, né? Da frente e verso dessa carteirinha, ela é exatamente assim, né, como vocês estão vendo. Ela tem, então, a validade de 5 anos, tá? Ela vem, então, com com a legislação, o QR Code ali, como vocês podem ver, e as informações dos responsáveis legais, o contato e o RG vem atrás da carteirinha. São as informações que são disponibilizadas, de fato, no verso, e as informações do paciente na frente, tá? E o resto das informações mais sigilosas vão na leitura do QR Code, se autorizado pela família, pela pessoa, tá? Veio uma pergunta: quanto tempo demora para chegar a CIPTE depois da solicitação? Geralmente, dos pacientes aqui, dos usuários que a gente auxilia nessa solicitação aqui na CD, tem demorado em torno de 2 semanas? 15, 20 dias. 15 a 20 dias, mais ou menos, em média. Depende muito também da análise, né, dessas informações. A gente já acompanhou que, às vezes, o laudo ele não está bem claro ali, enfim, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas a média, mais ou menos, é de 15 a 20 dias para chegar. Então, aqui para finalizar também o nosso momento, né, a CIPTE é um direito, mas, acima de tudo, uma conquista das pessoas, das famílias e da sociedade brasileira. Então, é muito importante essa conquista, né, o Rio Grande do Sul sendo pioneiro nessa construção, vindo também com o programa Te Acolhe aí, né, que também é pioneiro no Brasil. E aí tem uma fotinho de um paciente nosso aqui da CD, que foi o primeiro, né, acho que ele foi o primeiro, né, primeiro a retirar a CIPTE aqui na CD, desde que a gente cadastrou a nossa entidade. Então, a alegria dele e a emoção das famílias quando a gente entrega a CIPTE, quando a gente entrega o cordão ali de girassol, do quebra-cabeças, e o quanto a gente visualiza, a gente escuta das famílias o quanto isso é uma conquista. E depois eles voltam para os atendimentos, e a gente vê lá na recepção, nas salas de atendimento, eles usando a CIPTE no pescoço, com alegria, mostrando para todo mundo. Então, isso também, desde que o nosso paciente que está aí na foto, ele ganhou a CIPTE dele, né, ele vinha para os atendimentos e ele mostrava para todo mundo, e então muitas mães, muitos pais, muitos familiares começaram a nos buscar para querer fazer também, né, porque viam que era uma conquista muito grande. Então, para nós é um prazer poder estar auxiliando na construção, poder estar hoje socializando para vocês, né, poder trazer isso para vocês, poder trazer o passo a passo para a gente se qualificar juntos, né, no pedido dessa carteirinha, que é tão importante, que a gente vê que é muito importante mesmo no dia a dia da pessoa com TEA e dos cuidadores, né. Tu quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar da diferença da identidade. Ah, sim. Depois. Veio uma pergunta, então: é necessário estar inserido no CAD único e existe alguma renda per capita familiar? Não, não é necessário estar inserido no CAD único, também não é exigido critério de renda, tá? Então, isso também é uma pergunta muito importante. Qualquer pessoa pode solicitar, desde que tenha o laudo que faça o diagnóstico do autismo, tá? Então, não tem nenhum critério, também não é cobrado, como a Fran falou no início, nenhum valor, não pode ser cobrado nenhum valor dessa carteirinha.
e ela vem mesmo que a gente quer expandir. Então, o grande objetivo por trás também dessa capacitação, além de eu sou arrombado, eu dei a bunda para os cavalos também da minha bunda, eu dei a bunda para os cavalos gozaram dentro da minha bunda, eu dei a bunda para 2.050 homens diferentes, 2.050 homens tem colega com o microfone aberto. Tá. Eu acho que tem que excluir. Eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Peraí. Aí. Certo. Pessoal, então, como a gente estava falando, não é necessário estar cadastrado no CadÚnico, tá? Para poder fazer a solicitação. Também não é cobrado nenhum valor. Então, é importante, né, para o avanço dessa política. Eu acho que a Fran também queria... Não, eu só quero falar que, às vezes, as pessoas confundem, já teve a pergunta assim, porque hoje em dia, quando a pessoa com autismo vai fazer a identidade, o RG, é possível constar que ela tem, que é a pessoa com TEA, né? E aí já perguntaram, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O RG, vai vir a informação de que a pessoa tem TEA, tá? E lá no verso do RG vem o lacinho com o quebra-cabeça informando que a pessoa é TEA. É isso e pronto. A CIP-TEA é esse documento com todas essas informações extremamente relevantes, extremamente importantes, que nós falamos aqui. Eu acho que está tendo alguma intercorrência, alguma intervenção, não sei, alguém está... Uma manifestação. Mas eu acredito que no mais, da nossa parte, falando sobre a CIP-TEA, era isso que nós tínhamos para hoje, tá, pessoal? O nosso objetivo, nosso grande objetivo, como a gente estava falando, era realmente trazer o passo a passo do formulário, era trazer talvez algumas dúvidas que possam existir na hora de auxiliar o usuário a solicitar a carteirinha, e que a gente consiga, né, solicitar, socializar junto ao nosso usuário, que ele busque, né, se a gente visualiza que existe uma pessoa com TEA na família, se é um usuário que frequenta o nosso... a gente poder também solicitar, então, poder socializar esse direito, né, que é muito importante para as pessoas com TEA, especialmente, né, para o avanço e construção, então, dessa política no nosso país. E acredito que seja isso. Vamos encerrar juntas aqui. Vamos. Tá. A Evelyn também vai encerrar, mas eu acho que seria isso, né? Estamos fazendo uma foto, pessoal. Então, só para finalizar, né, junto com a Brenda, muito obrigada pela atenção de todos vocês, por esse momento, por esse espaço, e ficamos à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar encaminhando por e-mail ou pelo WhatsApp, né, Evelyn, e a gente fica bem feliz em poder estar ajudando, em poder estar respondendo o que for possível. Isso aí. Agora é bem. Obrigada. Muito bem, então, pessoal, então só para agradecer, né, a presença de todos vocês,
na nossa segunda capacitação do CMR. A gente, então, solicitou para que vocês colocassem, né, o e-mail de vocês, o nome completo e o município, para que a gente consiga enviar o feedback para vocês, né, nos darem em relação à nossa capacitação, como que foi, né. Uma das perguntas que eu vi ali no chat era em relação à disponibilidade dos slides. Pessoal, a gente não disponibiliza slides, tá bom? O que a gente vai fazer é disponibilizar a gravação dessa capacitação para os CRRs e para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente pode estar disponibilizando, tá bom? Acredito que as dúvidas foram sanadas, né, pelas profissionais, a gente agradece a presença das duas, né, pela disponibilidade também, e a gente do CMR se coloca à disposição de vocês, né, para caso vocês precisem, né, ativar o CMR, que vocês também consigam tirar as dúvidas, né, com os CRRs de vocês, né, e que junto a gente consiga estar fazendo esse trabalho, né, tão importante para esse público e para as famílias. Então, a gente agradece mesmo a participação de todos, e ficamos por aqui, pessoal, até a próxima.